Vamos conversar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta? Oi, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Yasmin, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E no vídeo de hoje a gente vai conversar aí sobre o segundo livro da série de Harry Potter, que é Harry Potter e a Câmara Secreta. Vocês sabem que tá rolando um projetinho de Harry Potter aqui no canal e eu tô super feliz fazendo ele. Já saiu o primeiro vídeo onde eu comentei com vocês sobre o filme e também sobre o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês e também aqui na descrição do vídeo. Eu fiz um vídeo completinho, então se vocês não gostam de spoilers ou não querem saber sobre a história tão profunda assim, não assistam, porque eu conversei muito sobre as diferenças do livro pro filme e o que eu acho que faltou neles. Então, como eu falei, se vocês não querem spoilers sobre a história ou sobre o que acontece diferente de um pro outro, não assistam o vídeo. Mas se você, assim como eu, é fã, procurem assistir, deixem o like, curtam, porque isso ajuda bastante. Bom, então como eu falei, se vocês também não querem spoilers do segundo livro, do segundo filme, não assistam esse vídeo. Mas se você é fã e quer saber tudo sobre Harry Potter e a Câmara Secreta, aproveitem, porque bastante coisa tá vindo aí. A primeira coisa que a gente vai conversar é sobre o ano de lançamento do livro e o ano de lançamento do filme. O livro ele foi publicado em 1998 aqui no Brasil, e também o filme saiu em 2002, no mundo todo. Eu acho que foi uma estreia mundial. E aqui no Brasil, todos os livros de Harry Potter são publicados pela editora Rocco. A editora Rocco foi a primeira editora que comprou, os direitos para Harry Potter vir aqui para o Brasil e segue com eles até hoje, obviamente. E aqui a gente vai ter um pouquinho aí da continuação da história do Harry, né? Harry agora ele acaba recebendo uma visita inesperada na casa dos tios, que é a visita de um elfo doméstico chamado Dobby, que acaba se tornando um dos personagens mais icônicos da história do Harry, né? O Dobby ele chega com um aviso que Harry não pode voltar para Hogwarts, porque ele vai correr um grande perigo se ele voltar. Mas ele não explica direito o porquê e nem o que vai acontecer. Mas Harry acaba meio que ignorando esse aviso, e é claro que ele volta para estudar novamente, né? Porque ele fala que Hogwarts é a sua casa e não a casa dos tios. E quando ele chega lá, é claro que ele vai notar que vai ser um ano difícil, porque as pessoas estão aparecendo petrificadas e ninguém sabe o que está acontecendo. E um grande perigo corre, assim, fica em torno de Hogwarts, e que ninguém entende muito bem o que é e nem, né, do que se trata. Porque é uma história muito antiga, né? Um mito muito antigo, e eles não sabem até que ponto é real e o que é real no fundo disso, né? Então, essa é uma história que eu tinha muito medo de assistir o filme, eu tinha muito medo de ler o livro também. Acho que era o filme que eu mais tinha medo quando eu era mais nova. Mas depois de um tempo acabou se tornando um dos meus favoritos, porque eu gosto bastante. É quando a história de Harry começa a ficar um pouquinho mais sombria, né? A gente começa a entender um pouquinho mais sobre Voldemort, sobre o passado, sobre tudo o que aconteceu, e também começa a amadurecer um pouquinho mais, né? O primeiro eu acho um pouco mais infantil do que, né, uma história, uma fantasia mais adulta. Aqui a gente já começa a notar que, mesmo Harry sendo muito novo, ele tem que enfrentar várias coisas, então ele acaba meio que se tornando um adulto cedo demais. É por isso que eu gosto bastante desse. Como eu falei, eu acho que é uma fase de transição para a parte mais infantil, para começar a ficar mais adulto, né? Mais misterioso e também um pouquinho mais, com uma pitadinha um pouquinho mais de terror. E esse foi um resumão da sinopse, né, desse segundo livro, e desse segundo filme também. É claro que tem muito mais coisa, né, além disso, muito mais personagens novos. A gente é apresentado a muito personagem importante para o resto da história, não só o Dobby. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre as curiosidades em relação à gravação, em relação ao roteiro, em relação, assim, a tudo. E vou deixar também uma foto do livro onde eu tirei essas curiosidades, porque eu gosto bastante de ler. Eu tenho esses livros sobre spin-off não, esses livros que falam sobre os making-offs e todo o resto, sobre escolha de elenco, enfim, sobre tudo isso. E para fazer esse vídeo eu vou consultar não só esse livro que eu mostrei para vocês, mas para o primeiro vídeo eu consultei um outro também que eu tinha. Então, né, eu sigo mostrando para vocês as minhas fontes. A primeira curiosidade que eu queria comentar com vocês, eu estou aqui com a minha cola, é que Harry Potter e a Câmara Secreta começou a ser gravado enquanto Harry Potter e a Pedra Filosofal estava sendo editado.
Eles mal tiveram tempo de terminar um filme e já começaram a gravar outro. Isso porque eles sabiam que ia ser um sucesso e logo que saiu o filme, assim, né, Harry Potter e a Pedra Filosofal, já começou a bater recordes de bilheteria e já começou a conquistar milhares de fãs. Então eles já estavam bem adiantados, porque eles queriam lançar o segundo filme um ano depois do lançamento do primeiro. Então eles tiveram que começar a gravação bem cedo. Então eles já estavam gravando Harry Potter e a Câmara Secreta quando o primeiro foi lançado. E nessa época, né, quando os atores eles eram jovenzinhos, eles eram bem crianças não, né, na sua pré-adolescência, eu li que eles tinham vários crushes entre eles. Eles falam que eles começavam a gostar um do outro muito fácil por causa dos hormônios, né? Eles estavam entrando na pré-adolescência, eles conviviam muito entre meninos e meninas ali e passavam muito tempo juntos, então eles acabavam confundindo a amizade com alguma coisa a mais, então eles tinham alguns crushes um no outro. E o mais conhecido, né, é a da Emma Watson com o Tom Felton, que faz o Draco Malfoy, e todo mundo sabe que ela tinha um crush nele, então essa época eles gostavam bastante um do outro no set. Bom, um outro objeto que a gente acaba conhecendo nesse filme é o carro do Sr. Weasley, né, que é um carro enfeitiçado que acaba voando, que é um Ford. E para eles conseguirem gravar todas as cenas em que o Ford aparece, eles tiveram que achar 14 Fords iguais. E a maioria deles vieram de ferro velho, porque era um carro muito antigo já na época. Então, a maioria eles encontraram em ferro velho para conseguir fazer as cenas que eles precisavam, né? Um carro um pouco mais acabado, depois do Solteiro Lutador, ou um carro um pouco mais novo, como aparece na primeira parte do filme, né? Quando ele é introduzido aí pra gente. Então eles tiveram que achar 14 Fords só para gravar essas cenas. Bom, a Aragog, como vocês sabem, ela era um robô e eles começaram a gravar essa cena da Floresta Proibida numa floresta realmente, e conforme eles iam entrando mais, acabou se tornando mais o set, né? Que eles deixaram tudo maior, as raízes das árvores, né, as aranhas, todo o cenário acabou ficando um pouco maior para dar essa coisa de uma coisa mais teatral mesmo e para deixar toda a cena um pouco mais arrepiante. E também é engraçado pensar que vocês sabem que o Rony ele tem muito medo de aranha e o Rupert, que é o ator que faz o Rony, também tinha. Então eles falaram que ele teve que enfrentar esse medo para conseguir gravar essa cena também, e que eles só conseguiam se distrair um pouco para ficar mais relaxados enquanto eles conversavam aí, né, com a Aragog, que eles achavam incrível isso tudo está acontecendo, então eles falaram que eles conseguiam gravar mais tranquilamente, mas o Rupert teve que deixar um pouco de lado o seu medo das aranhas. Bom, em relação às cenas da Câmara Secreta, a Câmara Secreta, eles tiveram que fazer realmente, né, em tamanho real, vamos dizer assim, e ela tinha 75 por 35 metros quadrados. Então vocês podem imaginar que era um cenário, né, um dos maiores cenários de Harry Potter na época, foi para a cena com a Câmara Secreta. E a cena onde o Harry tá lutando com o basilisco, eles tiveram que fazer uma cabeça de basilisco mesmo, com mais ou menos aí 7,5 metros, né, quando ele estava com a boca aberta, para o Harry conseguir interagir com o basilisco, né, o momento em que ele crava a espada no céu da boca e o dente entra no braço dele. Então essa cena eles tiveram que gravar com essa cabeça, super cabeça aí, que era para dar uma sensação mais de realidade. Outra coisa é que o Dobby foi o primeiro personagem do Harry Potter a ser totalmente computadorizado. A princípio, eles queriam criar um boneco mesmo para algumas cenas, para determinadas cenas, e eles até criaram esse boneco para cenas onde ele aparecia de costas ou focava muito no rosto dele, mas acabou que o diretor, que era o Chris Columbus ainda, o mesmo diretor do primeiro filme, ele acabou deixando de lado essa ideia e partiu totalmente para a parte computadorizada. Então, o Dobby foi o primeiro personagem a ser totalmente 3D. E vocês sabem, como eu falei, que o Chris Columbus, ele dirigiu só o primeiro e o segundo filme. Ele falou que ele pretendia, no início, dirigir todos os 7, né, que eles imaginavam que seriam sete filmes na época também. Mas ele falou que estava exigindo muito dele e que se ele passasse todo esse tempo dirigindo Harry Potter, porque era uma correria, ele ia acabar não vendo os seus filhos crescerem. Então ele optou por sair logo depois do segundo filme.
Mas ele também não foi a única baixa aí que teve nas gravações de Harry Potter, mas também o ator que fazia o Harry, mas também o ator que fazia o Dumbledore na época, que era o Richard Harris. Ele faleceu logo depois de terminar as gravações, ele faleceu aos 72 anos, então a partir do terceiro, eu não sei se vocês sabem, mas reparem, se vocês não repararam até hoje, a partir do terceiro a gente tem um outro ator como o Dumbledore. Então, Richard Harris, ele faleceu logo depois de terminar a gravação do segundo. E agora eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre algumas diferenças que eu notei do livro pro filme. Esse, como eu falei do primeiro, eu acho um dos mais fiéis ao livro. Eu acho que começa a ter muitas diferenças, começa a deixar muita coisa de lado para a história a partir do terceiro. Então, eu gosto bastante desse segundo filme, embora eu goste dos outros filmes também, esse eu acho que, tanto o primeiro quanto esse segundo, eu acho que não deixa tantas coisas importantes para trás. É claro que deixa detalhes, e que sempre a gente vai sentir falta de alguma coisa, mas não deixa tantas cenas assim. E eu queria falar para vocês que alguns DVDs têm algumas cenas que a princípio a gente não tinha, né? Que eram aquelas cenas... Opa! Que eram aquelas cenas que foram excluídas, né, que foram deixadas de lado. Eu esqueci o nome da palavra, mas enfim. São aquelas cenas que foram deixadas de lado no corte final, mas eu tenho uma edição, né, uma edição de DVD, eu vou tentar achar o box para vocês, para deixar aqui, que tem diversas cenas que foram excluídas, né, do corte final, mas que tem nesse nos lugares certinhos onde elas estariam, né. Então os filmes são um pouquinho mais longos, mas tem algumas cenas que no primeiro original não tinha sido colocada ainda. Então eu não sei se todos os DVDs têm essas cenas ou não, mas a minha tem. E eu vou deixar uma listinha, uma pequena listinha que eu encontrei aqui de cenas deletadas. Era isso que eu queria lembrar. As cenas deletadas desse filme e que tem na minha edição. Então, se vocês quiserem assistir, isso inclui aquela cena do Harry que tá dentro do armário depois que ele usa o pó de flu, né, para ir ao beco diagonal e acaba caindo num outro lugar, e que o Lúcio com o Draco, eles entram numa loja e acabam vendendo algumas coisas para esse vendedor de coisas de artes das trevas, e o Harry escuta tudo isso e ele vê tudo isso. Essa cena foi deletada, tem nesse DVD que eu tô falando para vocês, e também tem nessa listinha algumas outras cenas, né, do Harry, enfim, das pessoas comentando sobre o Harry ser o herdeiro do Salazar Sonserina, enfim, diversas outras cenas, eu vou deixar tudo aqui para vocês. Então essas cenas que tem no livro e que tem no meu box, né, do meu DVD, eu não vou citar aqui, eu vou citar as que realmente, pelo menos na edição que eu tenho, não veio no filme, sabe? A primeira coisa é que mudaram realmente foi que no filme, o Harry, quando o Rony vai salvá-lo, né, vai tirar a grade do quarto dele com o Fred e com o George para levar ele pra toca, o malão do Harry e todo o material dele tá no quarto, mas no livro não. No livro, o Fred e o George vão precisar arrombar o armário de vassouras embaixo da escada para conseguir pegar de volta os livros e todo o material do Harry, porque o tio Walter ele não deixa que o Harry fique com esse material dentro do quarto. Então, o Fred e o George vão lá arrombar a porta para conseguir pegar tudo do Harry. Uma outra cena que eu gosto bastante no livro é que, como castigo por eles usarem o carro para resgatar o Harry, a senhora Weasley manda o Fred, o George e o Rony limparem o jardim dos gnomos ali, né? Eles mandam expulsarem os gnomos do jardim. E essa é uma cena super legal no livro que não tem no filme, porque o Harry acaba ajudando e acaba aprendendo um pouquinho com eles. Aí eu achei essa cena bem legal. Outro detalhe é que quem comenta sobre a Câmara Secreta no filme é a professora McGonagall. A Hermione pergunta para McGonagall sobre a Câmara Secreta, enfim, de onde surgiu esse boato e que monstro tem na Câmara Secreta. Mas quem comenta sobre isso com eles na aula é o professor Binns, que é o professor de História da Magia, se eu não estou enganada. E o professor Binns, ele nem aparece nos filmes, em nenhum filme, pelo que eu me recordo, mas ele é um personagem bem legal no livro, ele é o único professor fantasma, né, que dá a História da Magia. Então, é ele que comenta, ele que explica sobre a Câmara Secreta para os alunos. Um outro detalhe é que no clube de duelos, né, aquele onde o Malfoy e o Harry brigam, né, que o Harry descobre que ele é um ofidioglota,
Tem mais gente lutando ao mesmo tempo, né? Tem mais gente duelando ao mesmo tempo. No filme não, tá todo mundo assistindo, somente os dois. Mas no livro tem mais gente ali praticando junto com o Harry e o Malfoy, além deles, né? Então não é só os dois. Um outro detalhe, eu acho que esse é o último detalhe, assim, que eu realmente me atentei na hora de ler o livro, que eu realmente acho que eles mudaram, né, na história, é que a poção Polissuco, a Hermione acha muito fácil ela tem essa ideia no filme e ela acha o livro muito fácil e eles já começam a preparar. No livro, não. No livro ela tem essa ideia, só que ela precisa de uma autorização para ir, porque esse livro está na seção reservada da biblioteca, então ela precisa de uma autorização para conseguir retirar esse livro. E quem dá essa autorização para ela é o Gilderoy Lockhart, porque ele é o mais fácil aí de ser enganado, né? Então é assim que ela acaba pegando o livro. Ela precisa de uma autorização primeiro para conseguir acessar todas as informações. Então é isso, eu separei, como eu falei para vocês, são pequenos detalhes, detalhes que nem chegam a me incomodar, mas que são diferentes e que eu achei legal vir aqui comentar com vocês. Se vocês lembrarem de mais algum detalhe que é diferente, né, do filme pro livro, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se vocês sabem de alguma outra cena deletada, também deixa aqui se vocês não conheciam essas cenas. Eu acho que vale super a pena conferir. Como eu falei, vai estar aqui no link, o link vai estar aqui na caixinha de descrição, junto com as minhas redes sociais. Então, se vocês quiserem me seguir por lá, todos os links aí vão estar por aí. Estou sempre aparecendo lá também. Direto tem sorteio, direto tem mais informação, mais comentários. É muito legal porque lá a gente troca bastante ideia também. E eu vou deixar nesse finalzinho de vídeo aí um pouquinho das minhas edições. Ganhei edição ilustrada e também quero mostrar a edição, né, na qual eu li Harry Potter, então vou deixar aí no final do vídeo para vocês conferirem, igual foi no primeiro vídeo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, de curtir o vídeo e deixar o like. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de mostrar para um amigo que é fã de Harry Potter. Então, muito obrigada muito obrigada. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.